Opa, e aí criador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, nesse que é mais um vídeo da série Aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Nesse vídeo aqui eu vou passar um pouco do conhecimento relacionado à criação de roscas dentro do Fusion 360 e com essas ferramentas é possível criar elementos de fixação com roscas e até mesmo porcas e componentes externos para fixação e até mesmo utilizar esses mesmos conhecimentos aqui para outras aplicações. É muito importante que a gente tenha esse domínio com a ferramenta para que quando a gente precisar aí a gente consiga utilizar, principalmente você que está entrando no mercado, é importante você saber. A partir desse ponto, eu acredito que você já domine algumas ferramentas do programa, né, como a movimentação, a utilização de algumas ferramentas em 2D, as ferramentas em 3D. E a partir de agora, a gente vai começar a avançar nesses conhecimentos, como aplicando eles de fato em modelos e também em produtos em 3D. A gente consegue usar todas essas ferramentas aqui para tirar uma ideia que está na nossa cabeça, passar para o mundo digital através de um programa CAD, colocar todas as características físicas e também mecânicas de cada componente a fim de produzi-lo. Então a gente consegue até mesmo montar um negócio de acordo com o produto que você tem aí em mente, tá? É muito importante inicialmente você buscar por esses conhecimentos, modelagem, impressão 3D, por isso eu tô passando aqui o básico para que você consiga já entrar no mercado com o pé direito, porque esses conhecimentos aqui, às vezes nem em cursos pagos aí vocês encontram. Então nosso objetivo aqui é de fato somar para o brasileiro médio que não teve muitas vezes esses conhecimentos tanto no ensino médio quanto na faculdade. Principalmente na faculdade a gente acha que vai aprender muitas ferramentas aí utilizadas no mercado, porém o que a gente acaba aprendendo fica somente ali no campo da teoria e poucos ali têm a oportunidade de praticar e ter os conhecimentos aí que de fato a gente aplica no campo de batalha. E esse daqui é um dos conhecimentos. A criação, a otimização e a produção de produtos é essencial, principalmente para você que quer lucrar com esses conhecimentos, tá? Porque uma vez que a gente tem uma ideia e não sabe tirar essa ideia para fora, a gente fica limitado ali e muitas das vezes a gente acaba procrastinando, deixando de lado por não conhecer essas ferramentas, tá? Então, se sinta privilegiado de ter esses conhecimentos aqui de forma gratuita e também de forma bem detalhada, explicada aqui para você. E por isso eu peço que você deixe seu pagamento. Qual que é o pagamento? Deixe seu like para fortalecer, se inscreva no canal aí, caso você não for inscrito, e ative o sininho para que toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui, você receba. Para que a gente consiga criar elementos como esse daqui, é necessário inicialmente criar o esboço em 2D. Então, dentro do Fusion 360, nós temos uma ferramenta específica para roscas, tá? E a gente consegue criar elementos e também conjuntos em 3D usando um esboço apenas. Eu quero trazer mais vídeos relacionados à otimização de um esboço em 2D para criar vários elementos, mas basicamente o que a gente precisa aqui para criar esse perfil, olha só, onde a gente tem aqui essas roscas e também esse parafuso e essa porca aqui, a gente só precisa de um esboço 2D. Qual o esboço 2D? Esse daqui. Olha só. Então, com apenas um esboço 2D, a gente consegue criar dois elementos separados aqui. Como é que a gente faz isso? Clicando aqui em criação de esboço 2D, eu posso selecionar um plano qualquer, vir aqui dentro de criação e selecionar essa ferramenta aqui, Polígono, que é onde eu vou colocar ali exatamente a cabeça do parafuso, ok? Então, eu vou colocar aqui 50 milímetros e já vou adicionar aqui também um círculo. Esse círculo, ele vai representar o corpo do modelo. Olha só, o corpo do modelo, junto com o detalhamento onde a gente vai inserir aqui a rosca, ok? E esse perfil aqui, que a gente acabou de adicionar, um polígono, ele vai servir tanto para a porca, quanto também para a cabeça do parafuso. E aqui a gente consegue colocar algumas outras características para melhorar esse processo, tá? Vou ligar o ar-condicionado aqui. Perfeito. E aqui, então, o que falta para que a gente finalize esse esboço 2D é colocar um círculo com uma medida precisa. Esse círculo e essas dimensões aqui do parafuso vai depender exclusivamente da aplicação que você precisa usar aí, tá? Então não muda aqui, o que importa mesmo é a técnica de criação para que você consiga utilizar quando precisar. Então, finalizando essa operação, eu já consigo vir aqui dentro de extrusão e selecionar aqui, ó, esses dois campos fechados aqui, ó. Quando eu clico em extrusão,
eu tenho uma opção de selecionar apenas um desses elementos. Olha só, se eu selecionar somente esse campo fechado aqui, eu posso adicionar a extrusão, que automaticamente, a partir do centro dela, não vai adicionar material por não estar selecionado. Agora, se no meio do processo eu tiver vários elementos ali fechados e eu não selecionei todos, basta eu clicar aqui com a ferramenta Ctrl. Para isso eu já vou adicionar aqui a nossa ferramentinha de ajuda, caso você precise aí acompanhar. Com a ferramenta Ctrl, eu consigo selecionar aqui, ó, em outro esboço fechado. Então, nesse caso, se eu selecionar aqui com o botão, com o Ctrl mais o botão esquerdo, automaticamente ele vai pegar essa seleção central e, tirando aqui o dedo da ferramenta Ctrl, ele já vai adicionar ali exatamente esse campo fechado aqui para adição de uma medida precisa, tá? Nesse caso eu vou jogar para esse lado, eu posso jogar para os dois lados, tá? Lembrando que a gente já viu essas ferramentas, é importante que você entenda aqui que a gente consegue mandar para simétrico ou dois lados diferentes aqui, tá? Vai depender exclusivamente aí do uso. Então nesse caso a gente vai usar para um lado e esse perfil ele vai ficar todo fechado assim, tá? Porque a gente vai usar o elemento em 2D para criar a nova seleção. Pois bem, quando eu quero criar mais de um elemento em 3D utilizando um esboço 2D só, eu posso vir aqui nesse canto superior esquerdo, tá? Ó, eu posso clicar nessa setinha que automaticamente ele abre para mim todas as ferramentas em 2D e do lado esquerdo de cada esboço eu tenho esse olho aqui onde eu posso habilitar, olha só, ele está desse lado aqui, eu posso habilitar e tirar a seleção. Assim como eu posso vir aqui nesse canto superior esquerdo também em corpo e tirar a visibilidade do corpo. Principalmente quando eu quero trabalhar com vários elementos, é importante a gente ter esse domínio aqui para que a gente consiga retirar e colocar, habilitar aqui cada uma dessas seleções, tá? Tanto do corpo quanto do esboço em 2D. A origem também fica disponível para ativar ou desativar a origem, tá? Mas nesse caso aqui o que a gente vai utilizar é o esboço 2D e eu vou retirar aqui o corpo, tá? Por quê? Qual que é a diferença? Quando eu crio um elemento estando com o primeiro corpo desabilitado, eu não preciso, durante a extrusão aqui, ó, colocar nenhuma configuração extra. Agora, se eu tiver com o corpo habilitado aqui, pode ser que essa operação, olha só, ele reconheça como união. Por isso que é importante. Mas eu posso deixar o corpo antigo no ambiente de trabalho, porém, eu devo lembrar de, ao invés de união, selecionar essa opção aqui, novo corpo, que é onde ele vai criar novos corpos a partir desse esboço 2D. Agora, se eu deixar união, olha só o que ele vai fazer, ele vai unir esse corpo em um só. Agora, se eu, ao finalizar essa operação extrusão, deixar novo corpo e dar um OK, ele vai criar aqui dois elementos. Isso é muito importante, você não tinha conhecido ainda, e é por isso que eu tô repassando aqui, junto com essas ferramentas nessa criação para você já entender, tá? Lembrando que, caso você queira transformar esses conhecimentos em negócio, nós temos treinamentos específicos para isso. Então, se você quer transformar modelagem em impressão 3D em negócio, é só clicar no link abaixo que você será bem direcionado, ok? Então, voltando aqui à visibilidade do corpo 1, nós podemos retirar novamente, só para visualizar aqui que ele continua aqui sem a junção, e eu posso habilitar novamente a ferramenta esboço em 2D, que é onde eu consigo selecionar somente a parte interna dele, junto com a extrusão, tá? Então, nesse momento eu estou utilizando o atalho para a extrusão, eu posso simplesmente apertar aqui o E, ou vir aqui direto em extrusão, ok? Então, nesse caso, eu aperto E, seleciono a extrusão e coloco aqui uma medida específica. Nesse caso aqui ele vai ficar com menos 90 mesmo, ok? Para adicionar aqui a rosca nesse modelo, eu posso vir aqui dentro de rosca, selecionar exatamente a face cilíndrica, isso só vai funcionar para peças cilíndricas como essa daqui, ok? E aqui eu tenho várias configurações que eu posso colocar nessa rosca. O primeiro é o perfil da rosca, o tipo da rosca, normalmente a gente utiliza aí o perfil métrico ISO, tá? Você vai deixar nessa opção. E aqui nós conseguimos colocar vários tipos de dimensões. Automaticamente, quando você coloca aqui um círculo já inserido com a medida específica, ele já coloca isso aqui de forma automática, tá? Aqui a gente consegue colocar exatamente o passo da rosca, que é o distanciamento entre cada fio de rosca ali, ok? A classe dela, dependendo aí da precisão, normalmente você pode deixar padrão aqui. E aqui em direção você pode selecionar entre a rosca
esquerda e a rosca direita. Invertendo, existem algumas aplicações específicas dentro da área mecânica, onde essa rosca invertida, ela serve justamente para apertar um parafuso. Inclusive, nós temos algumas aplicações onde é possível colocar duas roscas no mesmo perfil cilíndrico. Isso aí é um conteúdo bem mais avançado, bem mais específico, mas vale a pena você conhecer aqui exatamente onde que troca isso. E aqui eu posso deixar esse padrão, né? E é importante, ao finalizar essa operação, selecionar essa opção aqui, modelagem, que é onde ele vai conseguir colocar no fio da rosca aqui exatamente o perfil necessário físico para ser impresso em uma impressora 3D. Então, a gente consegue também ajustar esse comprimento aqui, né? Se eu habilitar ele, por exemplo, ó, eu consigo colocar uma medida específica, mas nesse caso que eu vou dar um OK e finalizar essa operação. Voltando o esboço 2, o corpo 1, olha só, eu não tenho nenhuma alteração feita nesse modelo. Então, para finalizar essa operação de rosca, o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar na ferramenta combinar, onde a gente vai ver muito essa ferramenta mais para frente, porque ela serve para fazer moldes, fazer roscas, fazer detalhes internos em perfis que a gente não consegue trabalhar bem. A gente consegue usar o Combine aqui em muitos casos, tá? Então, nesse caso, a gente seleciona o perfil principal, que é onde eu vou fazer a retirada do material, que no caso aqui é esse perfil que, teoricamente, vai servir como a porca, ok? E aqui nessa segunda seleção, corpo da ferramenta, eu seleciono o parafuso que eu criei. Agora, antes de finalizar a operação, selecionando aqui em corte, eu devo selecionar essa opção aqui, ó, conservar ferramentas. Por quê? Porque clicando nessa opção, todas as ferramentas todos os corpos que serão tirados do ambiente, se eu selecionar essa ferramenta, conservar ferramentas, ele vai manter. Então, olha só a diferença. Se eu tirar aqui a seleção e dar um OK, eu só vou ter um corpo aqui, tá, junto com essa rosca feita. Agora, se durante o processo eu habilitar essa opção aqui, conservar ferramentas, ele vai manter os dois corpos, tá? Então eu vou tirar a visibilidade do segundo corpo aqui e agora eu tenho exatamente o perfil rosqueado aqui conforme a gente precisa, beleza? Então, vindo aqui dentro de inspeção analítica, eu consigo visualizar o modelo interno e para que essa rosca ela seja funcional, é necessário colocar um distanciamento preciso. Então, eu vou voltar aqui à operação, eu posso colocar esse distanciamento exatamente aqui nessa opção e para isso eu posso utilizar a ferramenta pressionar. Selecionando aqui essas faces, ó, internas, todas elas, eu consigo colocar, por exemplo, menos 0,3 milímetros, que é um padrão que eu já estabeleci aqui, que é um padrão bom nessas medidas, tá? E voltando aqui à visibilidade, analisando dentro do modelo, nós temos um perfil já com os distanciamentos ali para que essa rosca ela funcione. Para impressão 3D é necessário colocar uma medida em altura de camada menor, por conta da fabricação dela, né? Então, teoricamente, a posição dela seria essa daqui e essa daqui, normal, na mesa. Porém, ambas essas peças precisariam de uma altura de camada mais baixa, de 0,16 até 0,22 ali, para que a altura de camada ela não fique danificada aqui nessas regiões de ângulos maiores, tá? Então, é importante levar isso em consideração também. Eu espero que esse vídeo aqui tenha somado para você em relação a esses perfis aqui de fixação e com esses conhecimentos aqui a gente consegue criar vários outros perfis a fim de criar modelos desse jeito aqui. Eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou, se você está gostando dessa série, deixa o seu like para fortalecer, se inscreva no canal e ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui você receba aí no seu computador e no seu celular. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!